Aleluia, irmãos. A graça e a paz seja convosco. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você está aí comigo? Está comigo? Amém? Amém. Você vai dormir? Amém? Não. Aleluia. Você está esperto. Isso aí, é importante. Aleluia. Hoje é culto de ceia, irmãos. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para você hoje que diz fé, palavra e oração. Diga comigo fé, palavra e oração. Amém. Então preste atenção. Você precisa compreender toda a palavra. Então eu peço para que realmente você se concentre nela. Você não durma. Se você perceber que o seu vizinho está dormindo, você cutuca ele e diga acorde. Em nome de Jesus. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Uma palavra muda tudo. Hoje pode ser o dia que vai mudar toda a sua história. Talvez você pense, esse ano vai ser como os outros anos, faz projeto. Não, presta atenção. E faz projetos e não acontecem. Esse ano não, esse ano será diferente. Porque esse ano você manterá o foco e determinação na palavra de Cristo, amém? Você precisa ter convicção sobre quem você é, sobre a sua identidade. É sobre a sua identidade que você precisa andar. É sobre quem você é em Cristo Jesus. É dessa maneira. O seu comportamento ele é afetado pela sua maneira de crer. E o seu comportamento também manifesta naquilo que você crê. Por isso que nós devemos prestar atenção nas coisas do Senhor e viver pelas coisas do Senhor. Eu e você, nós já fomos livres. Diga comigo, eu sou livre. Uau, por que nós somos livres? Nós gostamos de declarar isso, os radicais declaram isso. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou um radical livre, eu sou um radical livre. E nós cantamos, tem um louvor que nós cantamos, eu sou livre, eu sou livre. Mas o que é ser livre? Essa é uma boa pergunta. Porque nós somos livres em Cristo Jesus, porque Deus é Espírito. E ora, onde Deus está, aí é liberdade. Deus está dentro de você, amém? Então você é livre de quem você era, você é livre da carne, você é livre das suas emoções, você é livre de ser dominado pelas coisas terrenas, você é livre, você não é dominado pela sua carne, você é livre. Essa é a liberdade. Então eu e você, nós precisamos aprender a andar segundo o Espírito. Amém? Você crê que você é Espírito? Então ande no Espírito. É o que a palavra nos diz. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O nosso andar, o nosso dia a dia, precisa ser afetado por aquilo que nós cremos. Isso é fundamental. Então, quando você olha, presta atenção. Às vezes as pessoas dizem, pastor, é porque o crente ele é perseguido, e porque falam mal de nós, e porque eles nos caluniam, e porque eles nos perseguem. Sabe por quê? Porque muitas vezes, talvez eu e você, não estamos sendo quem fomos chamados para ser. Eu e você somos luz para o mundo, sal para a terra. Amém. Aleluia. Você é esse. É isso que o mundo espera que nós sejamos. Que nós sejamos luz para eles e sal para a terra. Então eu e você somos diferentes. Quando você olha para um cachorro e um cachorro está se comportando como um cachorro, você estranha? Você não estranha. Quando um gato ele está se comportando como um gato, você estranha? Você não estranha. Quando um cavalo está se comportando como um cavalo, você estranha? Não. Presta atenção, quando pessoas do mundo se comportam como pessoas do mundo, nós não estranhamos. Mas quando o mundo olha para nós, e nós deveríamos nos comportar como filhos de Deus, e não nos comportamos, eles estranham. Por isso que eles estranham. Porque eles olham para nós e eles dizem, você é diferente. Nós somos diferentes. Então agora nós devemos andar no Espírito, porque somos Espírito, amém? Olha o que a palavra nos fala, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, amém? Diga comigo, o Espírito do Senhor, Ele está em mim. Então a liberdade, aleluia, mas veja bem, essa liberdade, muitas vezes ela é confundida para fazer aquilo que quer, quando quer e da maneira que quer. Essa não é a liberdade que Paulo está escrevendo em 2 Coríntios. Ele está dizendo que o Senhor, Ele é Espírito, e Ele está em nós,
e nós somos espírito também, e nós somos libertos das coisas naturais deste mundo. O mundo não nos domina mais, porque não somos mais escravos, mas somos livres, porque estamos em Cristo Jesus, amém? Qual? Quero te mostrar um outro versículo. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga comigo, eu fui chamado para a liberdade. Aleluia. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aleluia, amém? Aleluia. Olha para o seu vizinho e diga, você precisa me servir. Diz, não, opa, desculpa, eu preciso te servir. Declaração está errada. Aleluia. Você foi chamado para servir. Não dê ocasião para a carne. Não use da liberdade que você tem para dar ocasião na carne. A verdadeira liberdade aqui, quando nós olhamos em 2 Coríntios 3, 17, é a liberdade para fazer aquilo que se deve e não aquilo que se quer. Então a verdadeira liberdade não é andar naquilo que eu penso, não é andar naquilo que eu sinto, mas é, na verdade, andar no Espírito, naquilo pelo qual eu fui chamado. Essa é a verdadeira liberdade. Não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me encontrou e me chamou, amém? Essa é a liberdade. Tem alguém livre aí, amém? Uau, aleluia. Por isso eu e você andamos por fé. Nós não andamos naquilo que nós vimos ou naquilo que nós sentimos. O Senhor, Ele quer nos levar para um novo nível. E esse novo nível é o de fé. Nós devemos andar em fé, amém? Olha o que a palavra nos fala, Romanos capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, amém? Diga comigo, eu sou justo. Então eu vivo pela fé. Eu e você fomos chamados para andar pela fé. Eu e você não fomos chamados para andar por aquilo que nós vemos e nem por aquilo que nós sentimos, mas fomos chamados para andar por fé, para que quando nós falarmos, o natural é alterado pelo sobrenatural que invade a terra, amém? Eu e você somos esses. Você não é mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. A palavra diz que o Senhor já nos fez assentar nas regiões celestiais. A nossa pátria é o céu. E que aqui nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Se eu e você somos embaixadores de Cristo Jesus, nós devemos andar no sobrenatural, de fé em fé. O natural não pode nos deter, mas o natural ele precisa ser transformado pelo seu falar, liberando fé para que a palavra se cumpra, amém? É dessa maneira. Isso é importante na minha vida e na sua. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas nós passamos por dificuldades e passamos por aflições. É verdade. E que muitas vezes nós cansamos e muitas vezes estamos desamparados e muitas vezes não temos mais nem vontade de nada. Hoje eu quero dizer para você, se reanime no Senhor. Você precisa aprender a se reanimar no Senhor. Porque foi o Senhor quem te chamou. Não fui eu quem te chamei, não foi o seu líder quem te chamou, não foi o teu discipulador quem te chamou, foi o próprio Cristo quem chamou você. E nós precisamos andar de fé em fé, crendo naquele que nos chamou. Quando cremos naquele que nos chamou, nós permanecemos em fé. As circunstâncias não podem nos deter, não podem nos paralisar. Eu acho isso incrível, porque quando você olha para a igreja primitiva, então eles tentaram prender os discípulos, não funcionou. Tentaram açoitar os discípulos, não funcionou. Tentaram matar os discípulos, não funcionou. E eles tentaram colocar então agora no Coliseu com os leões, não funcionou. Crucificaram eles vivos, não funcionou. Colocaram fogo neles vivos, não funcionou. Porque eles criam na identidade que eles eram. A igreja sempre foi imparável, amém? Então presta atenção, você é a igreja do Senhor, você é imparável. Circunstâncias não podem e não devem deter você, mas elas são transformadas por aquilo que você fala, amém? Então nós devemos falar conforme a palavra. Isso é importante. Eu quero falar sobre um homem, Davi, porque a palavra fala que Davi é o único que a Bíblia menciona, que é o homem segundo o coração de Deus.
Mas Davi, do dia que ele foi ungido para ser rei de Israel, até o dia de ela assumir o trono, passaram-se 13 anos. Nesses 13 anos ele foi perseguido, muitos deles por Saul. Em determinado momento, Davi, ele sai do território de Israel, vai para o território dos filisteus, pensando que Saul iria parar de persegui-lo. E realmente parou, mas ele estava fora do propósito. Você precisa compreender isso. O Senhor te chamou para um propósito, e toda vez que você quer recuar do seu propósito, e você quer começar a participar das coisas que o mundo participa, você sai dele. O Senhor está com você mesmo no vale da sombra da morte. Ele não te abandona, Ele te sustenta, Ele te guarda. Mas presta atenção, a felicidade não está lá. A felicidade está em você estar no lugar onde o Senhor te plantou. Esse é o lugar. Por isso que nós precisamos aprender a andar em fé. E esse é um dos exemplos de Davi. Davi passou por uma situação que ele poderia ter evitado. Mas ainda assim o Senhor o guardou. Mesmo assim o Senhor o sustentou. A palavra nos conta, eu não vou ler tudo, não tenho muito tempo, quis emendar um pouquinho mais o louvor, mas eu quero contar a história para você. Você pode anotar, está em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclac, que era a cidade onde estavam as suas mulheres e os seus filhos, e também as mulheres e os filhos dos homens pelo qual ele comandava, eles chegaram lá e eles viram que a cidade estava queimada. Aonde eles moravam não tinha mais nada. Não havia casa, não havia mais nada. Tudo estava queimado. E tinham levado todas as esposas e filhos, tanto de Davi, as suas 2 esposas, quanto também as esposas e filhos de todos os seus guerreiros, em torno de 600 homens, perdão. Então, na verdade, estava tudo arrasado, tudo acabado. E a palavra nos fala, lá no verso 4, que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu não sei o que você tem passado, mas a pergunta é, você já chorou até não ter mais o que chorar? Até não conseguir mais chorar? Até acabar todas as suas forças? Até estar desfalecido? Não ter mais nada? Absolutamente nada. Essa era a situação exatamente de Davi e dos seus homens. Todos choraram, ergueram a voz, choraram diante do Senhor, até não terem mais forças de chorar. Não havia mais nada, nada mesmo, não tinham mais nenhuma força nem para chorar, acabou tudo. Nesse momento agora, eles eram guiados por Davi, e agora eles pensam, a culpa é de Davi. E Davi muito se angustiou, porque agora o povo falava, vamos apedrejar Davi. Eles estavam numa amargura tremenda, cada um por causa dos seus filhos, por causa das suas filhas, por causa das suas esposas. Estava um caos, a cena estava horrível, e agora aqueles que lutavam do lado de Davi, chegaram para Davi e falaram, olha, nós vamos te apedrejar, você é o culpado, nós te seguimos, olha o que aconteceu, foi por sua causa, e eles levaram as nossas esposas, levaram os nossos filhos, estavam amargurados. Davi agora não tinha mais nenhuma esperança, mas presta atenção, no meio de um vale de ossos secos, no meio de uma tempestade, no meio de uma batalha que parece que não termina, você precisa lembrar quem te chamou. Cristo Jesus te chamou. Você precisa lembrar do seu chamado. Você precisa lembrar de quem te escolheu, quem te encontrou, quem desceu do céu para te encontrar. No meio de um grande desespero que talvez você possa passar ou estiver passando, você precisa lembrar que aquele que te chamou, aquele que te ungiu, não te deixa em momento nenhum. É nele que você precisa recobrar as suas forças. É nele que você precisa se reanimar. É nele que você precisa buscar. Davi, nesse momento, estava assim, sem expectativa nenhuma. Mas a palavra diz, no verso 6, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Eu fico pensando, Davi, no meio disso tudo, sem mais forças, ele buscou ao Senhor, se reanimou e disse, ei, espera, eu
Eu lembro-me, Samuel veio e me ungiu e disse, eu serei o rei de Israel. Eu lembro-me que eu matei o urso, eu lembro-me que matei o leão, eu lembro-me que eu matei Golias, eu lembro que eu matei os 10 milhares, eu lembro do meu chamado. Senhor, não é hoje que eu vou desfalecer, porque o Senhor tem um chamado para a minha vida e eu vou seguir até se cumprir. Por isso eu quero dizer para você, não é no meio da batalha, não é no meio do vale, não é no meio do problema, não é no meio da angústia que é o seu fim. O seu fim é completar a carreira que o Senhor te chamou. Por isso você precisa crer nessa verdade. E aí Davi então se reanima no Senhor, e ele diz, Abiatar, o sacerdote, diga-me, traga a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi, e Davi consultou o Senhor. Por isso preste atenção, antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor. Nós somos os da fé. Nós não tomamos decisões naturalmente, movido pela circunstância, movido pelos momentos que nós passamos de aflição, de luta. Nós baseamos as nossas decisões naquilo que o Senhor disse, amém? Aleluia. Por isso, aprenda a se reanimar no Senhor, aleluia, amém? Porque nós somos os de fé. Agora, a nossa fé manifesta uma atitude. Por isso que eu quero dizer para você que a sua atitude manifesta a sua fé. Para onde você vai, aquilo que você decide, fala daquilo que você crê. Por isso que a nossa crença afeta o nosso comportamento. Não é o nosso comportamento que define a nossa crença, é naquilo que nós cremos, define o nosso comportamento. Davi sabia em quem ele cria, chorou até não ter mais forças, mas ele lembrou de quem o chamou. Ele disse, eu vou me reanimar no Senhor, porque não acabou aqui, eu preciso prosseguir. Por isso que você precisa se reanimar no Senhor, sabe? Você precisa definir andar por fé. O que é fé? Abra comigo Hebreus capítulo 11, verso 1. Aleluia. Irmão, você precisa aprender a ler a Bíblia. Amém? Aleluia. Leia a Bíblia. Nela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você espera. A fé é a certeza. Esperança é você achar que pode acontecer, um dia vai acontecer, um dia, isso é esperança. Fé é a certeza, vai acontecer. Fé, ela não é como uma onda do mar impelida que vai e vem e não sai do lugar. A fé determina para onde você vai. Ela é uma certeza, amém? Por isso no verso 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de que maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então quando nós olhamos para grandes homens de Deus, nós percebemos que eles obtiveram um bom testemunho. E aí nós olhamos para Abraão. Abraão precisou crer, Noé precisou crer, Gideão precisou crer, muitos outros precisaram crer, ousar a crer, e esse crer deles manifestou em obras. Eles andaram naquilo que eles criam. Então eu e você chegou o tempo, e é o nosso tempo que nós vivemos agora, que fomos chamados para viver em fé, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, amém? Então essa é uma realidade. Quando você olha para Noé, Deus chega para Noé e diz, olha Noé, essa geração é má, eu vou iniciar de novo, você achou graça aos meus olhos, faça uma arca agora. E ele deu o material da arca e o tamanho da arca, e Noé creu, precisou crer que haveria um dilúvio. Mas pastor, qual a certeza que haveria um dilúvio? Deus disse que haveria um dilúvio, amém? Qual é a certeza que você foi chamado e escolhido para esse tempo? Deus disse que não foi você que escolheu ele, mas ele escolheu você. Em João capítulo 15. Você precisa crer nessas verdades e andar por fé, porque é pela fé que você anda, e aonde você anda determina aquilo que você mostra, aquilo que você está crendo. E aí agora Noé constrói a arca, crendo que um dia viria dilúvio, e adivinha, houve um dilúvio. Você precisa crer. Irmão, veja bem, os antigos viveram pela fé.
Eles precisaram crer naquilo que Deus disse. E isso foi o que os moveu. Agora a pergunta é: o que move você? O que move você? Não responda, mas pense. O que move você? O que move você? Os seus sentimentos movem você? As circunstâncias movem você? As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, é isso que move você? Ou é aquilo que Deus disse que move você? Nós precisamos definir aquilo que nos move. Seja movido e guiado pelo Espírito de Deus que habita em você, amém? Você é Espírito. Seja movido por aquilo que Deus disse, não por aquilo que você está sentindo. Ah, pastor, está difícil, se reanime no Senhor, busque o Senhor. Por isso que é importante você congregar e estar aqui, porque talvez no momento que você vai desfalecer na fé, você pode pedir para o irmão: ore por mim, ore comigo, eu estou precisando, ele vai orar, e a sua fé entra em ebulição de novo, porque nós somos labaredas de fogo, e quanto mais juntos, mais incendiados nós ficamos. Essa é uma realidade. Você já parou para pensar? Por que o Senhor te chamou? Por que Ele te encontrou? Porque Ele desceu do céu para encontrar você. Porque Ele tem um propósito para você. E o propósito de Deus não inclui dor. Não. Os seus dias Ele quer que você viva feliz nele, amém? Então creia naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, então declare, creia e ande em direção a essa promessa. Nós precisamos andar segundo a palavra. Precisamos aprender a falar segundo a palavra. Ah, pastor, eu preciso então de mais fé. Sim, é verdade. Todos nós precisamos crescer em fé. Então nós precisamos fazer o quê? Ouvir e falar, ouvir e falar. Ouvir e falar. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir. Então, se eu ouço, eu começo a falar. É dessa maneira. Amém? Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei, também nós cremos e por isso também falamos, amém? Então presta atenção, você fala aquilo que você crê. Você já parou para pensar em tudo que você fala? É isso que você crê. Se você fala: está difícil, está difícil, está difícil, você crê que está difícil, mais difícil se tornará. Eu lembro-me de uma irmã, ela anda conosco ainda, estará no segundo culto. Eu ia conversar com ela, eu e minha esposa iríamos conversar com ela, e ela dizia para mim: é complicado. Eu dizia: mais complicado vai ficar, se tu não mudar o que você fala. Você precisa mudar aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala é aquilo que você acredita. Se você fala mal do seu cônjuge, você acredita que ele é isso. Se você fala mal do seu filho, você acredita que ele é isso. Porque as suas palavras têm poder. É a palavra quem está dizendo. O espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos e por isso que falamos, amém? Você já parou para pensar? Quantas coisas que talvez você fala e que são palavras torpes, frívolas, sem sentido, sem peso. Hoje eu quero te mostrar algo aqui na palavra. Projeta para mim Mateus capítulo 12, verso 37, perdão. Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você precisa entender que o Senhor ouve aquilo que você fala e tudo está sendo anotado. Pastor, eu estou perdoado? Com certeza. Totalmente perdoado.
mas isso pode interferir para o seu reino. Isso pode interferir para você desfrutar de uma vida abundante aqui. A palavra diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para comer o melhor dessa terra. Essa é a promessa, mas nós precisamos aprender a declarar aquilo que está na palavra, amém? Então cuide aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, porque isso está guiando você. Você precisa prestar atenção nisso. E quando nós falamos em fé, oração e palavra, é porque eu e você fomos chamados para viver de fé em fé. O justo viverá pela fé. A nossa declaração tem poder sobre a nossa vida. Se você fala mal do dinheiro, você nunca terá. Se você fala mal do seu casamento, você nunca terá um casamento bem-sucedido. Se você fala mal dos seus filhos, nunca terá filhos bem-sucedidos. Você precisa aprender a falar aquilo que a Bíblia diz. Essa é a realidade. A nossa fé, ela precisa ser liberada pelo nosso falar. E por isso nós devemos, obviamente, ouvir da palavra. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouça, 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 ouça a palavra de Cristo. Da graça. Fale da palavra da graça. Cante. Cânticos da graça. É isso que vai alterar. Uau. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os seus lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Você come daquilo que você fala. Não ignore a sua situação, mas altere a sua situação falando conforme a palavra. A sua declaração tem um peso quando você libera. Quando você libera a sua palavra, ela tem poder de mudar o natural, porque ela age no sobrenatural. Você precisa crer nessas verdades. Você sabe, já falei isso diversas vezes, você deve fazer em casa. Eu acho que é uma ótima experiência para você fazer. Você já ouviu falar da experiência do arroz? Faça a experiência do arroz. Lave 3 potinhos, limpe bem, coloque em cada um deles arroz cozido. Não encha, coloque pela metade. Num deles você não escreva nada em cima. No outro você faça um coração bem bonito. E no outro você desenha uma caveira. E todos os dias, por 15 dias, você tire 30 segundos para cada potinho. Pode ser até 15. Para aquele que tem o coração, você vai lá e diga, você é um arroz lindo, maravilhoso, melhor arroz que eu vi, lindo. Fale só palavras de vida. Para o outro arroz que não tem nada, você ignore ele. Para aquele arroz que tem a caveira, você libera, você é o pior arroz. Você é o mais feio, imprestável. Só palavras de morte. Presta atenção no que eu vou te falar, filho. Depois de 15 dias, aquele arroz que você liberou palavras de vida, ele vai estar branquinho, como ele estava no início. Aquele arroz que você ignorou, ele vai estar começando a amarelar e embolorar. Mas aquele arroz que você liberou palavras de morte, ele já vai estar apodrecido, totalmente embolorado, esverdeado. Simplesmente pelo seu falar. Faça esse teste. Se você acha que aquilo que você fala não tem importância na sua vida. Tem. Por isso que nós devemos ser aqueles que ouvimos a palavra e falamos de acordo com a palavra, para que as circunstâncias sejam mudadas. Às vezes, você chega num lugar e você consegue realmente definir a temperatura do lugar. Esse lugar não está bom. Esse lugar está frio. Esse lugar não sei o quê. O Senhor não te chamou para ser um termômetro. Ele te chamou para ser um termostato. Mude o ambiente. Mude a temperatura do ambiente. Simplesmente pelo seu falar. O seu falar é fundamental. Amém? Olha o que a palavra nos fala em Marcos capítulo 11. Verso 23. Porque em verdade afirmo,
que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém? Então veja bem, você precisa dizer. A sua fé, ela entra em ação pelo seu falar. Então nós precisamos aprender a falar de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Davi, em uma situação toda caótica, ele não ficou se lamentando, ele não ficou murmurando, ele se reanimou no Senhor, buscou o Senhor para saber aquilo que o Senhor queria. E uma vez que o Senhor disse, assim ele o fez. Amém? Siga aquilo que o Senhor disse. Nós precisamos falar, crer em nosso coração e falar. Por isso que ouvir é tão importante. Jesus mesmo, antes de ser crucificado, quando ele está no Getsemane, ele diz para os seus discípulos que estão junto com ele, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito está pronto, mas você precisa fazer o quê? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Você está vigiando? Não respondo. Você precisa orar. A tentação não é só o pecado, filho. Às vezes você pensa que a tentação é só pecado. Não. A tentação, às vezes, não é pecado. É pecado não vir no culto? Não. Às vezes você é tentado a não vir. Praia. Futebol. Você é tentado, é pecado? Não, não é. É prazeroso. Mas aí você falta 1, 2, 3, 4. Quando você vê, você está distante. Isso é uma tentação. Você orar e vigiar, as tentações, às vezes, nem necessariamente não são. Veja que é interessante, porque a palavra nunca menciona tentação como pecado. O cair na tentação é o pecado. Mas nós precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar. Jesus disse isso. Então preste atenção. A sua carne pode ser fraca, mas o seu espírito está pronto, amém? Viva pelo espírito. Ah, pastor, então, quanto que eu devo orar? Bom, a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, pode vir para cá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 17. Não posso me demorar que é culto de ceia hoje. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Diga comigo assim, eu devo me alegrar no Senhor. Sempre. E orar sem cessar. Você sabe o que é uma oração sem cessar? Ininterrupta. Você não para de orar. A sua vida é uma oração. Ora ao levantar, ora ao dormir, ora ao tomar uma decisão, ora ao caminhar, ora ao dirigir, ora ao trabalhar, ore sem cessar. Não sei o que mais orar, ore no Espírito, ore em línguas. Deixa o seu espírito ativo. Paulo, ele fala aos Tessalonicenses, ore sem cessar. Orar é depender do Pai. É você estar conectado com Deus. É esperar no Pai. Orar é um privilégio de quem tem um Pai. As pessoas do mundo não podem orar. As pessoas que não creram em Jesus, Deus não as ouve. Porque Deus ouve a oração de um filho, no nome de Jesus. Então, quando você se torna um filho, orar é um privilégio que você não tinha, mas agora você tem. Você não tinha um pai, mas agora você tem. Você estava perdido, mas você foi encontrado. Não sabia o caminho, mas agora você tem o caminho. Não tinha mais a esperança, mas agora você tem uma certeza em Cristo Jesus. Eu tenho um pai, você tem? Ah, mas pastor, presta atenção nisso, filho.
Pastor, então agora tudo é orar, 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 ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, orar, 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 falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, cantar, 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 orar, 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 ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, falar com o Pai, cantar, cantar, cantar. Se você não fizer isso, o que você quer fazer no céu? Se você não está disposto a isso, o que você quer fazer no céu? Se você não quer obedecer aqui, por que você quer reinar? Você entende? Romanos capítulo 5, verso 25. A banda pode subir. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. A sua natureza é Espírito. Precisamos andar no Espírito. Pastor, eu preciso de mais fé. Estou te falando. Através de ouvir a palavra. E quando você ouve, você fala. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Você fala aquilo que você crê. O seu falar comunica. É interessante porque quando nós lemos aqui a palavra em Mateus, o Senhor está dizendo: a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Pelo fruto se conhece a árvore. Conheça a árvore, conheça o fruto, você conhecerá a árvore. Os frutos de Jesus são bons, a árvore é boa. É dessa maneira. Eu e você fomos chamados para isso. Você quer saber onde está a verdadeira felicidade? Não está nas coisas do mundo, mas está em você ouvir do Pai e seguir a sua direção. Porque você é um ser espiritual. Você não é mais carne, você é espírito. Você não é mais natural, você é espírito. Você não é mais terreno, você é celestial. Você não é mais quem você era. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Por isso que Paulo fala em Efésios que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, e os dois são opostos. Eu e você fomos chamados nesse tempo para não andarmos como o mundo anda, mas alterarmos através daquilo que nós falamos. O falar realmente manifesta aquilo que você crê. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Semana passada nós pregamos e falamos também sobre Jesus orou. Uau! Você precisa estudar a história de oração de Jesus. Jesus passou a noite toda orando. Jesus foi até alta madrugada orando. Jesus acordou cedo para orar. Jesus foi sozinho no deserto para orar. Jesus levou os seus discípulos para orar junto com ele. Jesus orou e orou muito. Em determinado momento, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Eles estavam entendendo que a oração era a fonte. Era a conexão que Jesus tinha com o Pai, Deus Pai. A oração é o nosso privilégio de estarmos conectados. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós percebemos que eles cultivaram. Nós olhamos para Atos capítulo 1, os discípulos veem Jesus subindo aos céus, e eles então agora voltam a Jerusalém, e eles se encontram no cenáculo, e ali todos estavam perseverando unânimes em oração. Atos capítulo 2, aconteceu no cenáculo, eles estavam em oração. Atos capítulo 2, verso 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 4, verso 31, tendo eles orado, reunidos, tremeu o lugar onde estavam, e todos ficaram cheios do Espírito,
e saíram a pregar o evangelho. Deixa eu falar algo para você. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Por isso você precisa da palavra, ouvir a palavra, para a sua fé, ela entre em ebulição. O Davi ministrou sobre cura, presta atenção, Jesus tem um nome que está acima de todo nome. A enfermidade não pode parar você, a falta de recurso não pode parar você, porque você é a igreja do Senhor, você é imparável em Cristo Jesus. Você precisa crer nessas verdades e falar, fale segundo a palavra. Se reanime no Senhor como Davi. Creia naquele que te chamou. Ele nunca vai te deixar. Jamais vai te desamparar. Mesmo que em algum momento você vá para a sombra do vale da morte. Para o vale da sombra da morte. Assim como Davi naquele momento estava. Se você clamar, Ele te socorre. Porque Ele está com você. Você pode querer largar da mão dele, mas ele não larga da sua. Você precisa compreender isso. É como um filho que quer sair correndo. Ele quer largar da mão do pai e se desvencilhar. Mas o pai sabe que não pode largar. E o pai segura mais firme ainda. Você precisa confiar que ele está guardando você. Ele nem está segurando na tua mão. Ele está te carregando no colo. Porque Ele ama você profundamente. Não importa as situações que você passe. Se tem algo que eu aprendi na vida é exatamente isso. Não importa a situação que eu estou passando. Eu declaro aquilo que eu quero ver. Não aquilo que eu estou vendo. Nem aquilo que eu estou sentindo. Mas aquilo que a palavra de Deus diz. Fomos exatamente chamados para isso. Por isso, andar naquilo que o Senhor diz é fundamental. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Aprenda a dizer. Jesus nos deixa isso bem claro na sua palavra. Ele diz, olha, eu afirmo que se alguém disser, não é se alguém pensar, ele disser para esse monte, ergue-te daqui, vai, lança-te no mar, e crer no seu coração, crer. Quando você crê no coração, você comunica com a boca, você precisa falar. Será assim, assim se fará. Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Você quer que as coisas mudem na sua vida? Fale de acordo com aquilo que você quer ver. Não cesse de orar, não cesse de falar, não cesse. Por isso, seus olhos fechados agora, eu quero que você ore. A banda vai cantar um louvor, mas eu quero que você ore. Diga. Jesus disse, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se fará assim, como ele disse, vai acontecer. Então agora eu quero te convidar para você orar. E você falar aquilo que você quer ver. E crer no seu coração. Seja sobre o seu casamento, seja sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Eu quero que você declare, que você diga, ordena. Sabe, você tem poder para liberar a palavra e mudar as circunstâncias. Se você tem uma empresa e ela não está sendo próspera, declare, a minha empresa é próspera. Senhor, dê os recursos, mande os trabalhos bem pagos. Senhor, eu creio nessa verdade. Declare isso. Pastor, eu estou sentindo alguma enfermidade, nós vamos orar por você, mas declare, em Cristo Jesus eu estou curado.
Ele levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. E eu ordeno agora que a enfermidade precisa sair em nome de Jesus. Se você está passando por alguma batalha com seus filhos, declare sobre os seus filhos, diga: os meus filhos são herança do Senhor, Ele me deu, são meus, são bênçãos do Senhor na minha vida e no meu casamento, eu os abençoo, eles serão frutíferos, eles serão prósperos, eles serão abençoados, serão segundo a sua palavra, eu declaro sobre a vida deles. Agora eu quero que você ore, falando aquilo que você quer ver. Em nome de Jesus. Fale. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém que gostaria de receber uma oração? Ergue a sua mão. Talvez você veio angustiado, triste, com algum problema, com alguma necessidade. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Talvez por alguma enfermidade, por algum medo. Quero que você ergue a sua mão. Talvez você diga: eu preciso que alguém ore por mim. Nós oramos uns pelos outros. Ergue a sua mão bem alto, que nós queremos orar por você. Fica com a sua mão erguida até um líder em treinamento até você. Quero que rapidamente os líderes e líderes em treinamento se movam. A banda vai continuar cantando. Você pode falar, se você sentir liberdade, você pode falar aquilo que você gostaria que a pessoa orasse por você. Seu desejo do Senhor. Oh.